Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Vilmar Almeida, sou aqui da cidade de Passo Fundo. Queria dar um relato para os irmãos evangélicos, ou você mesmo que não seja evangélico, para você um pouquinho que eu passei sobre, pegar essa enfermidade do Covid que eu peguei, mesmo não sabia até que tinha contraído, mas passei um pouquinho, disso aí, e é um relato para os irmãos, mais ou menos, para os irmãos saberem mais ou menos, o que eu passei, o que Deus fez, para aumento mesmo da fé dos irmãos, para os irmãos mais ou menos, ficar ciente também um pouquinho o que é esse vírus, o que é isso que está acontecendo, Tipo, os irmãos que eu mesmo nem sei de onde contraí, como peguei, porque a gente sempre está, quando eu trabalho por conta, no meu trabalho a gente sai, bastante para vários lugares, então não tem como dizer, aonde a gente passou, aonde a gente contraiu, porque a gente nem mesmo direito não sabe, Para dizer para os irmãos que é uma coisa bastante difícil, Só quem mais ou menos passou por isso aí, mais ou menos, que sabe que é algo bastante dificultoso, algo assim mais ou menos bastante mesmo sofrido. Eu, graças a Deus, ainda Deus deu livramento, não permitiu muitas coisas piores, que creio que muitas pessoas passaram, estão passando, mas pela graça de Deus, Deus me deu vitória, Eu digo para os irmãos que eu, passados os dias, estava ali, não sentia até nada, mas depois do passado ali, indo uns dias, eu comecei a sentir um pouquinho, porque às vezes a gente sentia uma dor de cabeça, outra, mas a gente não dá importância para isso muitas vezes, Mas dizer para os irmãos que uns 20 dias atrás, mais ou menos, 25 dias atrás, mais ou menos chegando numa semana ali, então passei uma semana bem, chegou o fim de semana, no início de outra semana eu amanheci já mesmo domingo à noite, já estava ali, não estava muito bem, não sentia muito bem assim. Aí entrei a semana mais ou menos ali, segunda-feira, já não estava muito bom, sentia bastante, dor no corpo, calafrios, sentia febre, até tinha um pouco, E daí eu comecei a pensar, meu Deus, será que é isso, Mas foi passando, Ali passou o dia, passou terça-feira, ali por quarta-feira mais ou menos eu estava bem ruim, não estava muito bom. Então eu vendo como eu estava muito bom, já não conseguia mais trabalhar direito, não conseguia fazer mais nada, mais ou menos, porque eu sentia sintomas que eu sentia, era muita fraqueza já no corpo, eu sentia como não me alimentava mais direito, E sentia bastante assim, calafrios no corpo, sentia bastante dor no corpo, sentia uma dor bastante no estômago, então vários sintomas, coisas sentia, Então passando segunda, terça-feira, quarta-feira eu já não aguentava muito, Aí fui consultar o médico, fui no hospital, consultei, dali me mandaram para os sintomas que eu falei lá, tudo que eles viram, eles me enviaram lá para o bairro Petrópolis, onde que é ali, central ali, posto do Covid. Então ficando lá, eu daí esperei ali, fui medicado, para ser medicado, tudo. Só que quando eu fui lá eu já estava bastante mal, não estava bom, estava bem mal mesmo. Eu já não ficava quase em pé direito, porque eu sentia muita dor no corpo, muita dor nas pernas, bastante fraqueza. Então chegando lá, eu fiquei lá esperando, eu e minha esposa, fiquei na fila ali. Fizeram primeiro uma parte ali, uma triagem, fizeram ali, e depois mandaram esperar na outra parte ali, que é onde ia ser a consulta. Então eu esperando ali, com várias pessoas na frente ali, muito calor que era aquela tarde. Daí eu sentei numa cadeira, e minha esposa também sentou ali, e eu não estava muito bem, eu cada vez estava me sentindo mais mal. Aí eu, até que uma hora eu não aguentei, chamei um senhor ali que estava atendendo ali na portaria, estava ali organizando ali o pessoal. Eu chamei ele e disse para ele que eu não aguentava mais, se tinha alguma maca, alguma coisa para me deitar ali.
Então ele vendo mesmo que eu não estava bem mesmo, ele chamou a outra pessoa ali dentro, a mulher veio ali, olhou para mim, voltou de novo, daí vinha ali e me chamaram. Me passaram na frente das pessoas que estavam ali, porque tinha também pessoas bastante doentes, mal, boas, também não estavam ali bem também. Só que os meus sintomas, eu estava ali, eu não estava aguentando mais, eu estava bastante mal. Então eu indo lá dentro, me atenderam, a médica me atendeu, tudo lá, viu o que tinha que fazer. E eu tinha os papéis ali, mais ou menos que eu tinha, né, vindo do hospital. Então, daí ela vendo tudo ali, ela mandou de volta, né, fez ali o exame que tinha que fazer ali, o teste rápido. E daí depois me enviou, mandou de volta, porque eu não estava bem, fez o que tinha que fazer ali e mandou de volta lá para o hospital. Então eu voltando ao hospital lá, né, eu cheguei no hospital lá, fui medicado. Então, sendo medicado lá por eles lá e viram o que tinha que fazer, eles me deixaram ali então, daí numa sala e me deram medicamentos, tudo ali, tudo. Afinal, já era, né, ali meia tarde para frente. E daí eu fiquei lá, né? Fiquei lá, a minha esposa veio embora para casa e eu fiquei lá no hospital. Mas daí passei, né, o resto da tarde, um pedaço da noite, fizeram uns exames, fizeram as coisas que eu tinha, me deram um soro, um medicamento. E lá por volta da madrugada, mais ou menos, eles me disseram para mim que eu podia voltar para casa. Os exames vieram falar comigo, outros exames que eu tinha feito não tinha dado nada, que estava bom, de coração, todos os exames que eu fiz lá estava bom. Eu senti um pouco de falta de ar, mas não era muito. Então eles medicaram tudo ali e mandaram eu voltar para casa de novo. Então eu voltando para casa, já era quinta-feira, bem dizer, eu voltando para casa, então passei daí o resto da noite, né, amanhecendo para quinta, fiquei em casa. Daí amanheceu o dia, com os medicamentos que eles me deram ali, mas pouca coisa, né, ali. Eu passei quinta-feira, passei sexta-feira ali, mas não adiantou, eu não melhorei do que eles fizeram lá, não melhorei. E sim, eu continuava da mesma maneira. Até falei para minha esposa que eu continuava da mesma maneira. Então passei quinta, sexta, sábado, passei da mesma maneira. Mas não voltei ao hospital, não voltei nada lá, fiquei em casa. Vendo o que ia acontecer, o que podia adiantar e pensando também para mim ir lá para, quem sabe, não adiantar de nada de novo, porque eles fizeram o que tinha que fazer, disseram que não adiantava, que não tinha nada, que era para mim voltar para casa, que sintomas que eu tinha, eu podia me recuperar em casa. Então eu fiquei em casa aqui, só que nada mudou, e sim, né, começou a piorar mais. Então chegando sábado, eu passei o dia inteiro ruim, não me alimentava direito, não conseguia me alimentar, na verdade, e já estava já dias sem me alimentar direito. Desde o começo da semana ali, mais ou menos, já não estava me alimentando e os irmãos podem ver que a gente, através de não se alimentar, o corpo não se alimentar, e a doença, né, a enfermidade pegando, só tem a enfraquecer o corpo, né? Então, chegando sábado, eu passei o dia inteiro ali e foi à noite e eu da mesma maneira. Então eu já comecei a pensar, meu Deus, acho que eu vou ter que voltar para o hospital de novo, pensando daquela maneira, né? Porque não melhorava. Então chegando sábado à noite, fomos até umas horas da noite ali, daí foi indo perto da madrugada, entrando pela madrugada ali mais ou menos, e eu daquela maneira, eu não melhorava, um pouco deitava na cama, um pouco eu levantava, vinha para o lado da sala, eu vinha, sentava num lado, sentava no outro, e não aguentava mais aquela dor, uma dor no corpo, uns calafrios, começou a me dar uma dor no estômago, me dava náuseas de vômito, me dava ali, só que não tinha o que eu colocar para fora, porque bem dizer eu não me alimentava, só tomava água. O que eu pouco podia me alimentar, que começou de até uns dias atrás, que eu não me alimentava, mas eu conseguia tomar, era leite.
Eu tomava um copo de leite como se aquilo tomava e sentava no meu estômago e não me fazia mal. Mas no mais, alimento, assim, nada eu podia comer. Eu não podia sentir o cheiro do alimento. Eu não podia sentir da cozinha, a minha esposa fazia a comida, o alimento lá. Eu não podia nem sentir o cheiro, eu não podia chegar perto da cozinha, tanto que me dava náuseas, me dava tudo, né? Só de sentir o cheiro do alimento. Então, chegando no sábado à noite, indo para a madrugada, eu estava ali, daí eu deitei na minha cama, fiquei ali, e eu, bastante ruim que estava. Então foi indo ali pela madrugada, mais ou menos, eu comecei a passar mal. O tempo até estava ali fora, mudou bastante a temperatura, começou até o tempo daí a chover, relampar, né? Começou até a virar mesmo um temporal de chuva. E naquele meio tempo, mais ou menos, eu ali também comecei a piorar cada vez mais. Então chegou um determinado momento que eu não aguentava mais de tanta dor no meu corpo, tanta náusea que eu tinha, e tinha calorão, tinha febre, né? E eu já não sabia mais o que fazer. Então eu pensando já em procurar recurso, se fosse aquela hora pela madrugada mesmo, mais ruim que eu estava, né? Então chegou um determinado momento que eu, deitado ali, começou a me dar tipo umas crises, começou a me dar tipo umas crises nervosas, começou a me dar umas coisas bem ruins. E eu comecei a passar mal. Então minha esposa até veio ali, orou por mim, e daí depois, né, junto comigo ali eu parei um pouco de novo ali, mas só que não conseguia de tanta, né, dor, coisas que eu senti no meu corpo. Então chegou um determinado momento que me deu uma crise, uma coisa me deu assim, que parece que como me tomou conta do meu corpo, que eu não sentia mais, né? E eu sentia assim uma fraqueza, uma dor, uma coisa que parece que estava me apagando, de tanta dor, tanta coisa que eu estava sentindo. Então daí eu comecei a passar mal ali naquela minha cama, na cama ali, e em um determinado momento eu não me vi mais, não senti mais. Só eu sentia aquela dor, né? E eu comecei a sentir como se o meu corpo estava estremecendo e eu estava me sumindo, estava me apagando. Então minha esposa até veio ali comigo, e eu passando mal no momento que estava, no momento que ela chegou, ela estava ali comigo, mas ela ia lá no quarto, no outro quarto ela orava, ela voltava ali ver como eu estava de novo, e assim todo momento ela estava ali, né, vendo, ali. Aí chegou um determinado momento que eu me aquietei num canto e não aguentava mais, parece que eu estava morrendo. Eu senti que a morte estava chegando ali, eu senti que eu ia partir naquele momento, de tanta dor, tanta enfermidade. Então eu fechei meus olhos, e com os olhos fechados, eu estava ali, me apareceu sobre mim assim, com os olhos fechados, eu enxerguei como se fosse uma bolinha pequena dentro do meu corpo, como se uma visão que eu vi olhando dentro do meu corpo. E eu olhei aquela bolinha, uma bolinha iluminada, uma bolinha pequena, ela começou a andar por dentro do meu corpo. Então eu ali encolhido, com os olhos fechados e contemplando aquilo sobre o meu corpo. Então ela andava e passeava, andando assim por todo dentro do meu corpo. Eu olhava como se estava olhando dentro do meu corpo, olhando, acompanhando aquela uma bolinha branca. Ela entrava todos os meus organismos, ela entrava, ela ia fazer a volta, por tudo que a parte ela fazia. Ela corria ia como se por veias, assim, tudo. Ela entrava num lado, saía no outro. E eu contemplando, olhando, sabe? Em visão, como se fosse olhando aquela bolinha andando por dentro do meu corpo. Ela fez várias voltas, andou por tudo que é parte. Até que ela fez uma volta e foi, chegou até como se fosse assim, a porta do coração. Ali ela parou e como se fosse um cruzamento. Ou ela entrava para dentro do coração, que ali era como se entrasse para dentro do coração, ou pegasse por uma esquerda ou por uma direita. Mas ela ficou parada, estacionada bem na entrada, como se fosse para entrar para dentro do coração. E eu fiquei
contemplando aquilo, sabe, em visão, fiquei contemplando aquilo dentro do meu organismo, aquela bolinha, e ela ficou um tempo parada dentro do coração, na porta ali para entrar no meu coração. Então, como se fosse dizer assim, como se ela estava, sabe, decidindo se ia para o coração ou não ia, se ia para o coração ou não ia. Então ali ficou um determinado tempo ali daquela maneira, e eu contemplando, não sei quanto tempo foi, mas fiquei um tempo ali contemplando aquilo. Até que um determinado tempo, quando eu vi, ela mexeu de novo, e deu meia volta e saiu para o outro lado. E daí foi indo por outros lugares, andando, passando, até que ela veio e chegou bem no meio do meu peito. Ela chegou bem no meio do meu peito, assim, foi como se ela veio e entrou numa coisa, assim, num lugar, estourou e sumiu para cima. Naquele momento eu me acordei, assim, eu estava agarrado na cama, estava pulando, estremecendo na cama. Eu estava ali. Daí eu me segurei, e daí parei na cama de novo, eu saltava na cama para alto, para cima. Aí eu parei naquele momento e caí assim, sobre a cama, deitado. Naquele momento a minha esposa veio de lá, ela estava lá do outro lado, orando, ela veio ali e mexeu comigo, me acordou comigo, daí ela mexeu comigo, daí eu me acordei. Olhei naquele momento ali, né? E daí eu disse para ela, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu estou morrendo. Eu não aguento mais, estou morrendo. E fechei meus olhos e fui ficando quietinho ali, fui ficando. Tinha bastante dor, mas eu fiquei quieto, foi como se eu fui apagando, fui me mexer ali e não tinha mais força para nada. Então eu fechei meus olhos e fiquei quieto, falei para ela aquilo ali, fiquei quieto ali naquele lugar. Suava bastante ali, dor no corpo e tudo daquela maneira, mas fiquei quieto naquele momento, como se eu mais ou menos me apagasse. Aí demorou um tempinho, como se eu fosse mais ou menos que eu me sumisse, e daí deu um minuto, um tempinho assim, eu me acordei como se fosse assim, de novo ouvindo de longe uma voz, uma coisa assim. Aí comecei a ouvir, aí comecei a ver que era uma oração. Aí eu pensei para mim, meu Deus, que lugar que eu estou, né? Fiquei pensando, que lugar que eu estou. Aí quando eu mais ou menos vi que eu estava voltando a si mesmo, eu vi aquela oração, daí eu conheci a voz. Comecei a conhecer a voz. E daí eu comecei a ver que era da minha esposa, que ela estava ali, mas ela estava onde eu estava no quarto, ela estava nas peças do lado, nas outras peças da casa, ela estava ali na sala, nas outras peças da casa ela estava ali, ela estava orando. Eu comecei a ouvir a oração dela, a oração dela, que ela estava ali, orando, né, por mim naquele momento, ela orando. Então ela esteve ali comigo, só que daí ela saiu dali e foi lá para o outro lado, porque no momento, quando eu fiquei bastante mal, antes de me sumir ali, me deu bastante náusea. Inclusive até me veio um pouco assim de vômito, veio uma coisa amarela, uma coisa assim, né? E daí eu me voltei de volta então para a cama, porque daí comecei a perceber que eu estava sumindo. Daí naquele momento a minha esposa estava comigo ali, ela passou meio mal um pouco também, pela situação, pela maneira que estava ali, né? Ela ficou ali, mas não por isso. Daí como ela passou mal um pouquinho ali, ela saiu dali. Daí ela foi ali, até no banheiro, deu vômito também nela ali, naquele momento, de ver daquela maneira que eu estava, aquela situação que eu estava. Mas passou a janela ali e ela continuou na oração. Então ela estava repreendendo o demônio da morte. Eu vi que ela estava repreendendo o demônio da morte, né? Ali naquele momento. Então daí eu comecei a ouvir devagarinho aquela oração, comecei a ouvir e comecei a sentir, né, como eu ia voltar a si de novo. Porque naquele momento, antes ali, quando me deu aquilo e eu me aquitei ali, eu vi que eu estava sumindo, eu vi que eu estava morrendo.
eu senti que eu estava morrendo, eu comecei a ficar meio frio, comecei a sentir meu corpo meio frio, comecei a sentir, né? Mas no momento que, quando eu voltei mais ou menos assim, e através, tenho certeza, né, da oração que ela estava orando pela misericórdia de Deus, ali, eu vi que o demônio da morte veio ali, queria me levar naquele momento, mas o Senhor não permitiu, né? O Senhor não deixou, e através da oração também, né? Através da oração, ela orava, que dava eco dentro de casa. Orava, falava em línguas, e então aquela oração também, né, repreendendo a morte, repreendendo o demônio da morte, ali, né? Então Deus deu vitória. Então eu podia ter morrido naquele momento, ali na hora, estava me dando um infarto, porque eu tenho certeza que aquela bolinha que Deus mostrou ali, que eu contemplei, que eu vi ali, se ela tivesse entrado, pelo meu ver, como ela parou e entrado ali para entrar no coração, se ela tivesse entrado, eu creio que ali era para me dar um infarto mesmo, quem sabe até fatal, fulminante, sei lá eu, né? Ela ia entrar ali e ela ia estourar dentro do meu coração, ia dar uma coisa, eu creio que quem sabe ia me dar uma morte na hora ali. Mas, pela misericórdia de Deus, não foi, né? Não entrou, porque eu creio que ali era, né? Era para me matar naquele momento. Mas, né? Passei aquilo ali e daí depois ali comecei a melhorar de novo ali. Então depois minha esposa orou por ali, daí passou, e daí eu fiquei quieto ali. Me passou aquele mal um pouco que eu estava passando. E eu fiquei ali, né? Aí já estava, bem dizer, amanhecendo quase o dia. Amanhecendo quase o dia. Mas eu daí consegui melhorar um pouco, fiquei ali na cama deitado, quieto, fiquei ali e consegui até pegar no sono um pouco de novo, porque todo aquele mal que eu passei ali, aquele momento de ansiedade, de momento que eu passei ali, que me deu aquele mal, né? Ali era para me morrer, era para um infarto para me dar na hora, para me dar naquele momento. Mas, pela misericórdia de Deus, eu escapei, eu consegui, Jesus não permitiu, né? Não permitiu o demônio, né? Eu creio certeza, o demônio da morte, que estava ali ao redor ali, né? Que estava ali para querer, né, tragar minha alma, mas Deus não permitiu e Deus deu vitória. Então eu digo para os irmãos que foi um momento muito difícil, aquele momento da madrugada, de sábado para domingo, onde eu passei mal, onde, né, tive momentos difíceis ali, né? E eu andei na beira da porta da morte, né? Estive ali. Mas, pela graça de Deus, eu consegui voltar, porque eu estava me sumindo, meus irmãos. Eu não sentia mais. Eu estava vendo que o meu corpo desfaleceu tudo, não sentia mais nada. E eu vi que eu estava partindo. Mas, pela graça de Deus, Deus me deu vitória. E, né, repreendeu a morte, repreendeu, né, aquele mal, e eu pude me voltar novamente. Então, amanhecendo o dia ali, passei por aquele mal, por aquele momento difícil, né? E Deus me deu vitória. Porque até o outro dia, então, daí, eu pude pegar pela manhã, então buscar recurso para mim poder, né, ver o que eu estava passando, porque eu não podia mais ficar em casa. Eu vi que não tinha mais maneira. Deus me deu o livramento, me deu a vitória, mas pela manhã eu fui buscar recurso, né, através, né, do hospital, onde que daí Deus me deu vitória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Vilmar Almeida, sou aqui da cidade de Passo Fundo. Queria dar um relato para os irmãos, evangélicos, ou você mesmo que não seja evangélico, para você, um pouquinho que eu passei sobre, né, pegar essa enfermidade do Covid que eu peguei, né, mesmo não sabia até que tinha contraído, mas passei um pouquinho, né, disso aí,
E é um relato para os irmãos, mais ou menos, para os irmãos saberem mais ou menos, né? O que eu passei, o que Deus fez, né? Para aumento mesmo da fé dos irmãos, né? Para os irmãos mais ou menos, né? Ficar ciente também um pouquinho o que é essa, né? Esse vírus, o que é isso que está acontecendo, né? Tipo, os irmãos que eu mesmo nem sei de onde contraí, como peguei, né? Porque a gente sempre está, né? Quando eu trabalho por conta, no meu trabalho a gente sai, né, bastante para vários lugares, então não tem como dizer, né, aonde a gente passou, aonde a gente, né, contraiu, porque a gente mesmo direito não sabe, né? Para dizer para os irmãos que é uma coisa bastante difícil, né? Só quem mais ou menos passou por isso aí, mais ou menos, né, que sabe que é algo bastante, né, dificultoso, algo assim mais ou menos bastante mesmo, né, sofrido, né? Eu, graças a Deus, ainda Deus, né, deu livramento, não permitiu muitas coisas piores, né, que creio que muitas pessoas passaram, estão passando, né? Mas pela graça de Deus, Deus me deu vitória, né? Eu digo para os irmãos que eu, passados os dias, né, estava ali, não sentia até nada, mas depois do passado